dar início aqui a um debate com a palavra do nosso moderador, Cláudio Lutemberg. Por favor, Cláudio. Eu vou iniciar pelo Zé Eduardo, que tem compromisso em seguida, mas queria aproveitar com essa visão tão sofisticada, sob o ponto de vista intelectual, de um homem que tem a vivência. Eu sou teu admirador desde as CPIs no município de São Paulo, onde você conquistou as pessoas dentro de uma linha de integridade, de seriedade, e eu me considero teus admiradores. Como lidar com a questão dos tempos das patentes? Num mundo em que a velocidade de incorporação é tão grande, em que o conhecimento avança com tanta rapidez, será que um tempo estanque pode ser uma referência? Como vai ter que fazer uma reflexão para uma mudança um pouco desse cenário? Não, obrigado, Cláudio. Até peço licença a vocês, porque eu vou ter que sair meio correndo. Desculpem a deselegância, mas não tenho saída. Eu acho que essa questão que você coloca ela é profunda, porque o mundo precisa ter parâmetros sobre isto, e nós mais ainda, diante desse vácuo que foi mencionado aqui em relação ao artigo 40. A grande questão é, eu preciso de uma estabilidade. Se eu não tiver estabilidade, eu não tenho investimento e eu não tenho isto. Agora, como ter uma situação de estabilidade sem prazos fixos, mecanismos de compensação? Como é que eu faço até o INPI resolver o seu problema com o atraso na aprovação com aqueles que querem investir? Talvez o caminho seja descontar a mora administrativa do prazo, como hoje alguns levantam. Sinceramente, eu não tenho uma resposta acabada, Cláudio. E eu acho que isso, mais do que nunca, nós tínhamos que sentar e socializar essas nossas reflexões para encontrarmos uma saída de comum acordo, de entendimento. Claro, porque não é possível que eu, mesmo para quem deseje o fim da patente, não perceber que, se eu não der segurança por lado de cá, esse negócio vai estourar lá embaixo. As árvores vão sofrer. A floresta, não é? Então, quer dizer, nós temos que sentar e conversar e dialogar, né, como gente grande, coisa que nem sempre a gente faz. Qual é o prazo, Cláudio? Eu não sei te dizer. Eu sei que nós precisamos de estabilidade. Estabilidade. Não pode deixar na mão da discricionariedade administrativa. Não. Tem que ter estabilidade. Agora, qual a melhor maneira de, talvez, fazer até uma situação flexível com estabilidade? Aí que eu não sei. Mas, para isso, tem especialistas como os que estavam aqui para tentar ajudar a gente a sair deste imbróglio. Né? Obrigado, Cláudio. Desculpem a deselegância da saída. Obrigado, professor Zé Eduardo Cardoso. Vai ter que sair aqui para um compromisso. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso debate. Eu queria endereçar uma pergunta à secretária Andréa Macera. Secretária, como é que o setor privado empresarial pode contribuir para a formulação do Plano de Ação 2023-2025 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual? Obrigada pela pergunta. Na verdade, foi aberta uma tomada pública de subsídios, ficou aberta até o dia 30 de maio, se eu não estou enganada, mas todos podem enviar um e-mail para gip@economia.gov.br e encaminhar suas contribuições. Todas elas vão ser analisadas muito cuidadosamente, e aí, na reunião do dia 28, todos estão convidados a participar para que a gente possa discutir um pouco esse assunto. Excelente. Obrigado, então, secretário. Com você a palavra, Cláudio. Eu comentei há pouco que eu fiquei com um pouco de inveja da Embrapa e que eu gostaria de ter uma Embrapa na área de saúde, né? E, aliás, aí fica o registro, né, para profissionais de carreira dentro de órgãos públicos brasileiros. A gente, muitas vezes, faz um juízo inapropriado e injusto a respeito do papel da contribuição de vocês. Recebam a minha admiração. Queria, Silvia, direcionar algo para você e talvez tentar mesclar. Em saúde, nós temos uma ciência chamada economia da saúde, né? E a economia de saúde, ela tenta, de alguma forma, adequar o uso racional da tecnologia, com impacto. Ou seja, muitas vezes nós alocamos recursos, que são recursos substantivos, e que não necessariamente repercutem dentro daquilo que a epidemiologia reflete como sendo uma prioridade. Quer dizer, vale a pena um tratamento de alto custo ou vale a pena um processo de vacinação em massa? A medicina trabalha nessa ciência e procura estabelecer parâmetros. Partindo do que eu falei no princípio, né? Você acha possível a construção de um ecossistema, dos moldes da Embrapa,
dentro de algo que é um bem social, um direito social, como é a saúde? Com certeza, Cláudio. Com certeza, eu acredito que sim. O que acontece? Se você for pensar, mesmo no caso da agropecuária, a gente tem essa questão de onde priorizar, inclusive, as pesquisas, né? Porque você trabalha desde a agricultura familiar, né? Você tem agricultura, você trabalha com grandes commodities, grãos, pecuária, hoje sistemas integrados. Então, você tem vários modelos e onde priorizar a pesquisa. E o interessante é que a Embrapa, nos últimos 25 anos, tem feito um balanço social. Você comentou do investimento em pesquisa pública. De cada R$1 investido na Embrapa, quanto ela retorna para a sociedade. Analisando os vários aspectos de várias tecnologias que as 43 unidades mandam anualmente onde foi investida a pesquisa e qual o retorno que deu para a sociedade. Só para você ter uma ideia, em 2020, cada R$1 investido na sociedade, em 2021, a gente retornava R$3 para a sociedade. Em 2022, foi para R$23. E, esse ano, R$35. Aí, em 2022, R$35. Eu falei, gente, mas o que aumentou tanto isso? Aí, o que acontece? Por isso que é importante a gente ter um portfólio de ativos. O que aconteceu? Com a crise da Ucrânia, com a guerra, né, a Ucrânia e a Rússia, os adubos nitrogenados faltaram no mercado. E a Embrapa tinha ativos como a fixação biológica de nitrogênio, que você aproveita o nitrogênio do solo, que já está desenvolvido há mais de 20 anos, mas a adoção foi muito maior. Houve uma campanha para os produtores adotarem. Então, isso deu um retorno social maior ainda, para uma adoção de uma tecnologia que já existia, que deu um retorno maior para a sociedade. Então, assim, muitas vezes, o investimento a longo prazo de pesquisas em áreas, né, que, às vezes, porque a gente tem as pesquisas mais a curto prazo, mas tem a médio e longo prazo, que, às vezes, não dá um retorno imediato, mas ela pode ser usada no momento de crise, de emergência. Né, como então, assim, com certeza, na saúde, né, mesmo nessa visão do que priorizar, né, com certeza, com o Covid, né, teve que lançar uma vacina de imediato, né, e a ciência teve que ser utilizada rapidamente para... E hoje, com a biotecnologia, com a engenharia genética, a gente consegue muito mais rápido. Né? O pessoal até questionava essa questão da vacina na época, falava, gente, a biotecnologia hoje você consegue avançar muito mais rápido. Então, mas precisa de aí um ponto que foi falado aqui, a questão da estabilidade, né, da pesquisa, de você de olhar a floresta, né, no nosso caso, né, a agricultura sustentável a longo prazo, mas o que a gente precisa de entregar a médio e curto prazo também, né, para você mostrar esse retorno social. E a propriedade intelectual é parte fundamental disso, porque, como eu falei, a gente precisa proteger, mas a gente não pode limitar o acesso. A gente tem que gerar, no nosso caso, a inovação no campo, e eu vejo a mesma coisa na saúde. Né? A gente tem que gerar e avançar na saúde e trazer novos benefícios. Né? Então, a gente precisa... eu vejo que é muito assim, como hoje a gente fala, uma agricultura mais preditiva, é o caso da saúde também. Né? A gente usar mais a questão da predição, do prognóstico, né? E não remediar. Né? Eu vejo isso na questão da saúde, com certeza. O Einstein, né, e outras instituições públicas do país, como a Unicamp, a USP, né, podem contribuir muito nesse avanço. A gente vê muito aí as universidades federais também avançando muito nessa área. Então, com certeza, eu acho que é uma grande oportunidade trabalhar nesse modelo desse. Eu acho que o segredo do agro foi o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que a gente está revisitando isso, porque a gente teve recurso, hoje caiu muito nos últimos 10 anos o recurso. Então, a gente hoje precisa revitalizar esse sistema no novo ecossistema, que não é mais o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que envolve os órgãos estaduais de pesquisa, a Embrapa, universidades e empresas privadas. Mas, hoje, a gente pensando muito mais nesse ecossistema de pesquisa e inovação agrícola, né, onde, junto com as startups, é um modelo que a gente vem trabalhando e tem ajudado a fomentar. Aqui o Arthur colocou muito bem, inclusive nessa área de bioinsumos, a gente tem avançado muito nessa área, novos tipos de dietas, né? Pensando aí em saúde única, novos tipos de dietas também, transição nutricional, tudo isso, dietas com base mais em vegetal, proteínas de base de vegetal, e entre outras. Então, a gente tem avançado muito nisso, mas a gente tem que estar olhando lá na frente, né, como... e ter o portfólio de ativos, né,
protegido, porque a gente, no momento certo, possa usar e se beneficiar. E a Embrapa, hoje, ela se beneficia de royalties, de produtos, de cultivares que, acho que foram protegidos há muitos anos, né, que ajuda, retroalimenta a pesquisa, é importante também. Né, foi colocado aqui pela André, acho que em 11º em cultivares, né, então é um avanço que o país tem mesmo, é uma posição, né, ela é bem referenciada aí nessa área. Eu acredito que na saúde a gente pode caminhar, com certeza, nessa linha também. Obrigado, Silvia. Nós estamos caminhando aqui para o nosso final. André, nós estouramos um pouquinho, né? Desculpa, um pode falar. Se eu pedir de uma dama, nós vamos conceder um tempo extra. É isso, está certo. Não, é uma fala muito breve. Você questionou sobre a questão da saúde. É só para mencionar que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial ele foi recriado e uma das missões ali do Conselho foi especificamente aprimorar e fortalecer o complexo industrial da saúde. Então, bem em linha com o que você colocou, só para mencionar isso aqui. Obrigada. Ótimo, André. Não, eu acho que dá tempo para mais umas 2 perguntinhas. A gente está um pequeno estouro aqui. Aliás, tem uma mão aqui levantando. Se a gente puder passar o microfone Joel Câmara, do Movimento de Defesa da Amazônia. Nós queremos saber como resolver um problema criado por Abraham Lincoln, 1863, quando criaram o Clube das Ilhas e começaram a tirar patentes dos produtos naturais da Amazônia. Existem 15 milhões de empresas atuando na Amazônia, das quais 6 milhões são do Clube das Ilhas, das empresas imperialistas internacionais que estão tirando patentes de todos os produtos da Amazônia. Nós vimos lutando contra isso desde 1952, quando o nosso líder do Movimento de Defesa da Amazônia era o almirante Pinto de Lima, chefe do almirantado, diretor de ensino da Escola Naval, onde eu estava quartelado. Gostaria de ter uma resposta dos senhores para esta questão. A quem o senhor dirige a pergunta? A pergunta é como resolver... a quem o senhor dirige a pergunta? Como evitar que potências estrangeiras e internacionais, sobretudo lideradas pelos Estados Unidos do Clube das Ilhas, nós podemos evitar a expoliação das riquezas do Brasil na Amazônia? Essa é a nossa pergunta. Silvia, não, é que para quem o senhor dirigiria a pergunta, mas aí eu acho que a Silvia é a nossa especialista aqui na área, se puder dar uma resposta. Okay. Eu enxergo, o que eu penso é o seguinte, não temos como evitar as instituições, né, as empresas privadas, o interesse, com certeza a biodiversidade da Amazônia atrai, né, o mundo todo, mas eu acho que é o contrário, a gente tem que fomentar e incentivar as empresas nacionais, né? Eu acho que, e aí proteger também os ativos que são gerados, né? Então, a Embrapa mesmo, ela tem, só na Amazônia, tanto oriental como ocidental, tem mais de 7 unidades, né, na Amazônia. Então, assim, eu vejo que hoje o modelo que a gente trabalha a gente precisa proteger os nossos ativos, como a gente faz hoje na Embrapa, mas a parceria público-privada ela faz parte desse ecossistema. Mas a gente tem que saber o momento certo de proteger. Hoje, na área de fármacos, a gente vê várias empresas concorrentes se aliando até um determinado momento, e depois cada uma vai para desenvolver seu modelo de negócios, né? Então, eu acho que é um modelo que a gente precisa pensar para a gente poder atuar melhor na Amazônia e preservar o nosso bioma tão importante como a biodiversidade, aí, referência para o mundo todo. Obrigado, Silvia.